Certinho. Então, a gente vai poder continuar aquele nosso papo. Começou lá no iniciozinho com qualidades plásticas e hoje vamos iniciar a nossa listinha de atributos morfológicos visuais, tá? Como eu já tinha dito no nosso último encontro, a gente estava falando de equilíbrio e eu disse para vocês, gente, que equilíbrio tem uma relação direta com o peso. Então, antes de eu cair no assunto de peso, eu gostaria de relembrar algumas coisas que eu já citei. Eu falei que a qualidade plástica principal que as composições têm, nessa ótica de estudo que nós estamos levando, unidade ou harmonia, depende do livro que você lê. Normalmente, a unidade e a harmonia é uma junção ou interação entre todas essas qualidades plásticas aqui. Para você atingir esses resultados, você usa de atributos morfológicos visuais. Ou seja, é como se essas coisas aqui fossem ferramentas que servem para conseguir chegar nesses resultados, que são essas qualidades que estão aqui no meio, inclusive a principal de todas. Está claro isso para vocês? E a partir de hoje a gente vai aprender a como provocar esses atributos para atingir essas qualidades. Vamos lá. Vamos começar com peso, porque peso está diretamente relacionado com equilíbrio. Outra coisa que eu esqueci de falar. Essas linhazinhas que estão aqui apontando para o centro, saindo de cada uma delas, é justamente para que vocês entendam de maneira esquemática que eu posso, através de qualquer um desses atributos, atingir qualquer uma dessas qualidades, inclusive a principal. Todos eles podem. Eu posso mexer no equilíbrio trabalhando com originalidade, trabalhando com contraste, trabalhando com proximidade, trabalhando com semelhança. Ou eu posso alterar a sensação de simbolismo também mexendo com essas coisas. Se você consulta, por exemplo, uma pessoa que trabalha com cultura, que trabalha com filosofia, que trabalha com letras, eles vão dizer que não adianta nada disso aqui, que o que interessa é o que significa para a cultura e para a compreensão da pessoa. Só que, infelizmente, a gente não constrói cultura, a gente constrói edifícios. Nós fazemos parte do mundo material. Então, a nossa parte, como profissionais, além de introduzir o aspecto cultural contido na arquitetura, é mexer na morfologia e sensibilidade das pessoas também. E essa parte nós estamos estudando hoje. Voltando, então, para peso. Gente, peso não se trabalha somente com tamanho. Quem está pegando, hein, rapaz? Eu vi que você foi aí para trás, estou sabendo. Você estava aqui na frente, não era? É a fábrica, moça, que está jogando mau cheiro aí. Então, nós temos várias qualidades da forma que podem ser alteradas para que se mude a noção de peso numa composição. A principal que a gente leva em consideração é o tamanho dos objetos. Quando as qualidades da forma são todas semelhantes, o único atributo que vai ter diferenciação de um objeto para o outro vai ser tamanho, ou volume, ou proporção, que dá no mesmo, ok? Quer dizer, pelo menos para a situação de peso. Quando existirem outros atributos, não somente o peso, não somente o tamanho vai interferir, né? Então, isso aqui está fácil. Todos os objetos são pontudos, curvos e tem esse formato meio cônico com essas estrias laterais. Todos têm uma questão meio espiral apontando. Qual que tem mais peso? O maior. Qual que tem menos peso? O menor. Objetivo e prático. Como eu já falei para vocês, tudo que é muito óbvio costuma não ser a composição visual mais rica possível. Então a gente costuma explorar no peso outras características que não são tão óbvias quanto o tamanho. Vamos ver mais algumas além do tamanho. Respondendo à pergunta, não sei mais de quem, que falou sobre se ele fosse na horizontal, a distribuição de peso muda em relação ao raciocínio quando ela está na vertical, quando ela está na horizontal. Horizontal, a gente estudou aquela hora quando eu comecei a falar da gangorrinha, né? E olha o que acontece aqui, uma distribuição de peso horizontal. Esse profissional, eu vou querer acreditar que foi um profissional, porque como não é tão comum pensar desse jeito, fazer essa distribuição,
Mas vamos dar um pouco de mérito. Pode ser que a dona de casa também seja um pouquinho mais sensível e também enjoou do óbvio, né? De trocar de lugar. Aqui a disposição dos elementos, gente, está com uma distribuição de peso equilibrada, porém assimétrica. E olha a lógica que eu vou deduzir, que eu não sei o que é que ela pensou, minha mulher, sei lá quem, o que pode ter sido raciocinado. Esse objeto de cá, ó, em relação a este de cá, ele tem uma chapa um pouquinho mais grossa, portanto ele vai pesar mais. Já o outro de cá, ele é mais fino. Para compensar esse peso, o que ele fez? Aumentou o tamanho para que eles possam se equivaler. E aí, gerou de qualquer forma um eixo de simetria aqui nele, de novo para o meio por conta da compensação. E aí, ao trabalhar com esse simetria aqui no meio, ele pegou e botou um objeto na linha neutra, pequeno. Então isso aí não fede nem cheira para a nossa situação aqui de resolução visual, né? Mas ele botou um objeto próximo do eixo, mas botou ele grande. O que ele fez? Jogou para o lado de cá um que não era tão grande, mas ele afastou do eixo. O que provavelmente ele pensou? Está afastado, pesa mais. Está perto do eixo, se neutraliza. Então, para compensar novamente essa distribuição de peso na horizontal, botou mais um pequenininho aqui, ó, só para dar uma nova esfora. Sacaram? E a gente pode fazer isso com a arquitetura, né? Vocês vão ter portas, vão ter janelas, vão ter anteparos, vão ter coberturas, vão ter outros elementos quaisquer aí para poder trabalhar na edificação, como a forma dela em si, os interiores que vão avançar, os jardins e outros elementos, e tudo isso aqui vai poder brincar de fazer, tá? Então fiquem atentos que não é à toa que eu toda hora falo essas coisas. É para chegar no plano de vocês e ter resultado baseado em técnica, né? Em conhecimento de arquitetura nossa, visual, inclusive. Oi. Às vezes também esse conceito de peso visual é utilizado para chamar a atenção de um certo local. Não é isso também? Só que veja o seguinte, ó, deslocar a atenção visual para um determinado, sei lá, para um local onde você está colocando, digamos que nesse momento que você faz isso, o atributo morfológico que você está usando para provocar sensações, que é provocar a sensação ou não de equilíbrio, talvez não seja equilíbrio que você quer atingir, talvez não seja o peso a principal característica que você está focando. A gente vai estudar outras como contraste. Chamar atenção para alguma coisa sem se preocupar com a distribuição dos pesos pode ser simplesmente contraste ou tensão ou outras técnicas que a gente vai estudar daqui a pouco. Tá? Então, peso é um atributo. Você pode não querer estar fazendo. Eu acho que o que você está falando aí faz referência a contraste. E aí você chama a atenção para a pessoa pelo contraste, não pela distribuição de peso. Não, de modo geral, que é o meu trabalho, como você falou, os manilismos, né? Você fica falando do equilíbrio, um padrão de equilíbrio entre as duas partes. Às vezes chegar no enfoque em elementos, a gente acaba tendo... Desloca para um lado? Pode. Isso também acontece na arquitetura, né? Acontece, só que veja, é justamente o que eu estou te falando. Quando você desloca a atenção para um elemento e essa atenção ela é drástica, você pode chamar atenção. Quando você simplesmente desloca a atenção para aquele objeto não é drástico, não está preocupado em equilibrar, é chamado de contraste. Só muda o nome pela ótica que a gente está estudando, mas vai ter livros que vai dizer que isso é peso também. Assim como tem livro que diz que tudo isso que eu estou ensinando aqui não é peso, chama simetria. Tá? Mas eu preferi não criar situações confusas onde os mesmos conceitos têm nomes diferentes e elas se equivalem. Então, não prefiro não. Para ficar claro, a gente está determinando que o nome que eu estou utilizando aqui é uma coisa, aquele outro nome tem outro significado, eles não se misturam. Senão vocês não sabem mais quem é quem e volta para a mesma salada tropical que vocês estavam no início do curso, né? Onde tudo é na intuição, tudo é sem técnica. O que eu fiz? Eu peguei os livros que tinham um monte de confusão e aquilo que tendia mais a aparecer com um determinado conceito, eu agrupei aqui. Aquilo que estava muito nebuloso e não casava tanto nesse, eu preferi separar um no outro, onde os dados relativos àquele conceito faziam mais sentido para a aplicação prática em arquitetura. E assim como a gente está vendo, não faz muito sentido dizer que eu estou equilibrando uma coisa, quando na verdade eu não me preocupei em equilibrar, eu me foquei em alguém. Então esse focar em esse alguém já é um outro conceito que não é equilibrar, beleza? E é o que a gente está nesse sentido aqui focando. Quando a gente pensa em distribuição na vertical, gente, eu já dei uma aula para vocês
onde a gente questionou as distribuições. Lembra lá que eu estava falando da menininha, da Samara? E ela estava com a testa exposta e mudou nossa percepção de quem era menos feia, né? De jeito nenhum, vocês quiserem dizer que a coitada era bonitinha, que eu gosto dela. Mas, infelizmente, vocês não gostam. Então, eu expliquei para vocês, por toda essa capacidade somática cerebral que a gente tem, que tem cientistas que explicam que é por uma questão genética, tem outros que dizem que não, a gente tem preferência por um instinto até natural, por perceber coisas menores na parte de cima e maiores embaixo como mais agradáveis. Então vocês vão perceber que há uma recorrência no trabalho dos artistas, arquitetos, designers, paisagistas, estilistas, de todo mundo, diagramadores visuais e outros profissionais, em pegar tudo que está mais pesado, que é maior, que é mais forte, que é mais colorido, que é mais qualquer coisa, na posição inferior. Tudo que está mais leve, lá de cima. Cuidado! Quando a gente está estudando horizontal, a tendência é você pensar, botou de um lado do outro, equilibra os dois lados, né? Quando pensou em vertical, se cair na prova esse tipo de pergunta ou questionamento, vocês não podem dizer que tem que equilibrar os pesos de cima para baixo, certo? Justamente para você ter uma relação de peso confortável para a nossa percepção, o peso maior na vertical é embaixo, o menor em cima. A gente já teve aquela aula sobre céu, sobre um monte de coisa, né? Mas vocês já sabem tudo isso. E é só vocês buscarem as referências na natureza. A natureza foi feita para ser bela para a gente, certo? E tudo que vocês vão observar na natureza vai acabar seguindo uma certa lógica. Obviamente, tem exceções. Você pega, por exemplo, a copa da árvore e vai ver. Ela é mais pesada em cima, né? Por que a copa da árvore é mais pesada em cima? Você já viu a quantidade de chão pesado marrom que está embaixo dela? Tem que ter um contraponto. E aí que a gente precisa ter uma amplitude de percepção das coisas maior do que aquela do quadradinho de 8 de um lado e o quadradinho de 8 do outro lado também. Tem que ser mais semelhante à da gostosona da gordurinha no sovaco, não é isso? Esse exemplo foi ótimo. Melhor que esse só do Rick Martin que eu tive uns 2 anos atrás. Bom, e aí, gente, eu já tinha tocado nesse assunto. Olha só como mudou a nossa percepção aqui. Aqui foi feita a colocação de um amarelo. Ele aqui está numa parede. Provavelmente, a maioria das pessoas, quando olhar para a parede, o amarelo que está no teto, vai ter uma sensação de agradabilidade menor do que os que as pessoas vão enxergar com ele, nesse que está na parede. Por quê? Nós não estamos acostumados a ver composições onde o deslocamento de peso principal está na parte superior. Então, cores ou objetos ou formas, ou seja lá o que for, mais destacado, mais pesado, mais elaborado, normalmente vai para baixo para a gente achar mais bonito. Então, vai ter uma grande quantidade de gente que vai desaprovar isso daqui, por conta da nossa tendência natural de aceitação das posicionamentos verticais de peso. No escritório, por exemplo, quando eu fiz, eu tinha consciência que ia ter gente que ia me criticar. Então, sou professor de composição plástica, pô, não vou vacilar. Depois eu vou ver se consigo tirar foto e mostrar para vocês. Há um cuidado em relação a isso mesmo que querendo usar. Porque eu não estou dizendo para vocês que é proibido botar peso em cima. Pode botar. Só que você precisa saber como é que você compensa esse tipo de distribuição. A mesma coisa é quando você faz, como eu estava citando agora, tem uma coisa que você desloca para um lado que não é para equilibrar, intencionalmente. Eu quero até acreditar, Elton, que naquilo que você estava falando, que esse arquiteto que fez isso aqui, se eu acho, né? Eu não sei o que ele pensou, que eu não estava lá com as fichas dele quando ele elaborou isso. Que ele tinha a intenção que você falou. Eu não estou tão preocupado em o restante chamar atenção. Meu foco é chamar atenção para esse paredão de tijolo. Como a maioria das pessoas falam, eu quero um detalhe na fachada, é ele que tem que brilhar. Porém, eu sabendo que ele brilhou tanto, que de qualquer jeito ele chama mais atenção, eu quero reduzir a chance de alguém chegar e dizer, pô, que arquiteto ruim, pesou só aí, ficou pesado demais, não tomou cuidado de reequilibrar. Então, eu acho prudente, mesmo que você queira causar tensão ou contraste, buscar nas técnicas de equilíbrio um método para recompensar aquela tensão que você desfocou, tá?
Há controvérsias, vai ter profissionais que vão discordar de mim e vão ter teóricos que vão dizer que eu estou falando coisa que não tem como provar, porque realmente é muito subjetiva essa discussão. A minha conclusão, perto das centenas de livros que eu andei abordando, não li todos, eu li algumas dezenas, é que isto aqui é mais prudente, e na minha prática, ao longo desses 24 anos, eu percebi que as pessoas respondem bem ao agir com esse tipo de distribuição e esse tipo de cuidado, mesmo quando a minha intenção é focar numa coisa principal e as outras vão ser importantes. Eu ainda estava aqui no peso vertical, horizontal. Compreendido? Posso ir adiante? Bora lá. Outras questões. Gente, forma muda a sensação de peso. Eu não posso considerar uma distribuição, no caso horizontal, que era o que a gente estava estudando aqui, por exemplo, que se eu fizer esta forma aqui de um lado e eu chegar aqui do outro e fazer essa forma, que elas tenham o mesmo peso, mesmo que elas tenham o mesmo tamanho, porque elas têm percepções notavelmente diferenciadas. Então, a gente vai meio que entender o seguinte: forma muda a sensação de peso, se eu mudar a forma, mas a mesma forma não dá a mesma sensação de peso em qualquer situação. Por isso que eu volto naquele assunto sempre que eu falo do monstro lá que me liga, perguntando se aquele vaso lá está bonito para usar na sala em qualquer lugar, que eu não conheço tudo. Eu não sei tudo quanto é informação, que pode ser que ele diga, não, mas eu sei, eu estou lhe dizendo. Eu sei lá, você sabe mesmo, você não está enxergando tudo, me dá uma foto para eu saber se você está me falando tudo mesmo. Tendência natural da gente, nós somos humanos, errados e incompletos. Segundo a Gestalt, a gente passa a vida inteira da gente procurando a completude que a gente, quando nasce, não tem, né? Para a gente se completar. E aí tem outros elucubrações aí, né, que vão ir mais longe. Aí a gente tem a cara metade, aí tem uma história muito doida. Bom, não é essa minha intenção, não. Minha intenção é entender que existem algumas regrinhas para diferenciar. Uma forma, no contexto publicitário, ela pesa de um jeito, na vestimenta de outra, na arquitetura de outro, dentro de casa de um jeito, fora de casa de outro. No meio de um local iluminado é de um jeito, no local escuro é de outro. Então, vamos dar umas que vão aplicar diretamente na nossa área, já que eu não posso falar de todas que existem no mundo visual. Uma regrinha básica para arquitetura, paisagismo e interiores. Gente, no mundo natural, na natureza, as formas orgânicas, elas são exceção ou são maioria? Maioria. Isso quer dizer que toda forma que não for orgânica, ou seja, figuras geométricas puras em meio à natureza, tem maior peso. Ok? Já no nosso mundo artificial, dentro de espaços de convivência, não é comum ter formas orgânicas. Portanto, normalmente, quando você trabalha com a forma orgânica no mundo artificial, ele pesa muito mais. As cores também mudam de sensação de peso de acordo com a situação. Por exemplo, vermelho é uma cor que a gente considera pesada. Mas vermelho para o jardim normalmente é lido como leve. Obviamente que não é tão leve quanto verde. Por quê? O grau de raridade ou o grau de recorrência de uma informação faz com que um objeto se torne mais ou menos pesado. Peraí, viu? Estou desconcentrado do assunto, cada bateria está acabando. No mundo natural, artificial, nossa convivência dentro dos espaços, qual é a cor que, sem pensar muito, vocês já identificam como mais leve? Branco. Porque é super recorrente, porque não tem informações.
né, por uma série de assimilações que a gente faz. Mas esse reflexo não acontece quando a composição é natural e quando a gente está no paisagismo, tá? Branco, gente, é uma das cores mais pesadas possível. Tem muita árvore branca? Tem árvore branca, mas é rara, né? Então, no meio natural, branco pesa muito. E, dentre outros fatores, pelo seguinte: quando a gente está no mundo natural, no área externa, o sol bate no branco e ninguém reluz tanto quanto o branco. Então ele vai ter um outro peso ainda, que é o da luz, que a gente vai perceber. Então a gente precisa estar sensível a esse tipo de consideração também. Se a gente faz uma composição dessa, com tantas curvas de informações no jardim, é exuberante, é maravilhoso, é alegre, é bonito, mas imagina esse monte de voluto de florata dentro de casa. Quem aguenta? Um inferno. Então a gente precisa considerar todos os contextos e todos os objetos também que estão na composição antes de dar uma resposta. Por isso que uma resposta por telefone ela é tão difícil na nossa área, porque qualquer informação que for negada vai mudar a resposta mais adequada, ok? Então aqui vocês estão vendo aqui os exemplos de mobiliário orgânico, super incomum, e vão ter um peso enorme. Às vezes você consegue lá naquela explicação de planta baixa que eu dei de equilíbrio, faz um lado os 4 sofazinhos quadrados, 4, bota só um desse e pesa mais do que os 4 juntos, só porque a forma dele é elaborada, ok? Agora, se eu botar umas 4 plantas orgânicas, naturais, se eu botar um bloco de pedra quadradão brancão, ele sozinho pode pesar mais do que as 4 plantas no paisagismo. É comum. Quantos blocos gigantes quadrados brancos podem ter num jardim normalmente? É pouco, é raro. Então vai pesar, ainda tem a luz que vai bater forte, ok? Ver outras coisinhas. Aí aqui é só para reforçar o que a gente acabou de falar. Vermelho, preto, numa composição artificial, pesa porque são cores que não são tão comuns. Sem falar que o vermelho tem explicação biológica a partir do que se percebe na nossa retina, né? Para a gente se sensibilizar com o vermelho pelas explicações que eu já falei nas outras aulas anteriores, tá? Já vermelho e preto, gente, numa situação de projeto de exteriores, seja lá qual for, paisagismo ou não, apesar de que para mim todo projeto exterior é paisagismo, não vai ter o mesmo peso. O roxo também, que é super forte, se isso aqui fosse dentro de casa, teria outra conotação. Poderia ser um espetáculo de colorido, mas no jardim ele é até suavizante, ele até harmoniza e ele traz a sensação mais agradável do que está em outro local. Sem falar que a quantidade de luz que há nas áreas externas aniquila cores tão pesadas e mais fortes e mais escuras. Então tudo fica mais suave em relação à área externa em termos de cores, tá? Mas é bom vocês também levarem em consideração, quando tratar de cor para lidar com peso, a grande capacidade que o preto tem para trabalhar com soltura, com redução de proporções de volumes e com uma nova percepção do objeto. É super comum que a gente, quando quer causar alguma coisa que é pesada, por exemplo, aqui o móvel talvez possa, vamos supor que numa leitura, pelo vermelho, além de ser vermelho que já é pesado, está em cima, fica muito pesado. E eu queria que esse móvel pudesse ser mais leve. Os designers de imobiliário, eles têm uma grande recorrência pintar a base de preto dos objetos para fazer ele flutuar. Escultores, eles colocam preto também na sua base, sabe para quê? Porque preto, gente, é a cor da anulação. Toda vez que você coloca preto em alguma coisa, você anula algo. Então, base preta anula que existe alguma coisa embaixo, quem reina na composição? A estátua, a escultura. Um mobiliário também é valorizado quando você aniquila a base, porque você não só dá uma leveza nele, quanto você cria uma sensação de flutuação. Eu, particularmente, adoro botar preto em base de deck de piscina e ainda jogo luz. Eu adoro o efeito a espaçonave extraterrestre no paisagismo, especialmente na área de lazer. Porque se eu pego a piscina, levantei do chão, empurrei a base para dentro, pintei de preto, já flutuou. Aí eu pego a fitinha de LED e contorno ao redor da piscina, é nave espacial, o que eu mais sonhei.
realizo meu sonho nessa hora que eu queria brincar de super-herói e não posso, faço na área de lazer, né? Mas eu estou brincando disso tudo só para reforçar a questão do uso de preto como elemento aniquilador, tá? Esquece minha brincadeira, minha viagem aí. Olha um assunto que vai de frente ao pedido do cliente de vocês. As casas que têm formato geometrizado ainda são exceção. Por isso vocês vão ver que a maioria das pessoas vai destacar na sua percepção mais as casas geometrizadas do que as casas, aquelas criancinha dos telhados, que é o comum que a maioria das pessoas faz. Porque casa que não tem telhado aparecendo e se apresenta como uma geometria, ela é menos recorrente. Portanto, ela tende a ser uma composição vista do ponto de vista plástico como mais interessante para a maioria das pessoas. Mas também a gente não pode desconsiderar as exceções que, óbvio, as pessoas que têm um intuito mais tradicional têm tendência natural a procurar identificar simbolicamente uma coisa como boa por aquilo que elas representam na concepção que ela está acostumada a entender. Os designers de automóvel precisam se preocupar muito com isso. Eu vou deduzir aqui, porque eu não sou designer de automóvel, tá? Não sei o que o fabricante da Fiat pensa, mas pelo conhecimento que eu tenho em plástica, eu vou deduzir esse raciocínio só para fazer um paralelo com a arquitetura. Eu não sei se é verdade, tá? É uma dedução minha. As pessoas têm uma imagem do que é uma casa na nossa área. Casa para ela é uma coisinha reta, né? Com uma portinha na frente para entrar, com uma janelinha na frente e dois telhadinhos, um abrindo para um lado, outro abrindo para o outro. Me cobrem um vídeo bacana que fala disso, que mostra a história de um arquiteto que sofre com um cliente nisso daqui, tá? Me cobrem, que é bacana demais o vídeo. Eu tenho ele aqui, só porque eu não quero fazer o vídeo ficar extenso e a aula também, hoje a gente não quer ir até tarde, né? Mas a aula que vem, a primeira coisa que eu quero fazer é botar esse vídeo do arquiteto sofrendo lá. E é justamente trata desse assunto. Gente, as pessoas, se elas fazem ideia de que uma coisa desse jeito, por exemplo, o que é um bolo de noiva? É um cilindro mais achatado do que comprido, que tem mais do que um nível, né? E ele provavelmente tem uns babadozinhos assim, né? Porque todo mundo quando fala bolo de noiva pensa nisso. Tem jeito de pensar de outro jeito? Não tem, né? O que é casa? Dois telhadinhos, um para cada lado, a portinha e a janelinha. O que é carro? Um caixotinho quadrado, que tem um bico na frente, vidro na frente e atrás, uma coberta e duas rodas. Vocês sabem o que acontece com os carros que não fazem parte desse conceito de o que a maioria das pessoas pensam? Tem uma tendência a ser recusada por um grupo de pessoas. Esse grupo é significativamente grande, ou seja, é o grupo de pessoas tradicionais que fazem ideia do que é, que também tem um grupo que prefere originalidade, a ponto tal de formar uma opinião de que aquilo não é bom e descartar esse produto para vender. Lembra do New Beetle? Lembra? Eu não sei se está saindo na gravação. Então o carrinho que eu desenhei ali do lado, que eu estava falando, é o caixotinho assim, tampinha, quadradinho, caixotinho aqui. Então o carro tem que ter rabinho, focinho, zóio na frente, zóio de trás, né? E quatro patas, né? Se não tiver isso, não é carro. Então vem o New Beetle. Há uma chance desse carro cair em desuso no gosto das pessoas, porque a ideia tradicional que se tem de um carro não foi vendido. O que eu deduzo quando criaram eu vou falar da Fiat, o Fiesta e o Focus. Eram iguaizinhos, não era? No início. E foram variando Oi? Desculpe, perdão, Ford, que verdade. Da Ford. Ainda bem que vocês estão aqui tomando conta de mim. Para não falar besteira mais do que eu já falo. O da Ford. Então, fizeram o Fiesta e fizeram o Focus. Igualzinho. Sabe por quê? O Fiesta já fazia parte da concepção do que era um carro.
Se eu fizesse o Focus já completamente diferente, ele podia sair da sensação de que aquele era um carro e as pessoas não quererem. Aí eles pegaram algo que já era aceito, entendido como carro, fizeram igual e foram devagarzinho variando até o Focus ficar de um jeito e o Fiesta ser de outro e nenhum dos dois parar de vender. Isso às vezes é importante. Eu, como arquiteto que tenho minhas convicções e meus conceitos, eu acho uma merda, eu fico super triste da pessoa não entender que podem ter conceitos e conceitos de carros, mas pessoas tradicionais carregam isto. Eu, por exemplo, tenho no meu portfólio casas que são elogiadas, que são assim, que eu tenho pavor, professor da área de criação, eu não quero nada óbvio igual ao dos outros, queria algo diferente, mas estejam preparados. Vocês vão encontrar clientes que têm raciocínio tradicional e que vão achar que uma coisa é mais feia porque não lembra eles isto. E tem até como você resgatar a ideia original de casa, seja lá do que for, de carro, sem você ir diretamente para o que ele está te falando. Se você for inteligente, você vai buscar vários elementos que fazem parte do que se entende normalmente como casa e de repente consegue dobrar a pessoa. Quer ver um exemplo? Você sabe o que é pano de vidro? Sabe? Pano de vidro? É aquele vidro que você bota assim em cima da roupa e molda, fica com o corpo todo modelado. Conhece? É mentira, né? Que não tem isso, né? Mentira, pelo amor de Deus. Pano de vidro são aquelas proporções de vidro grandes que tem na fachada. Lembra do exemplo que eu dei lá do Niemeyer, daquele prédio redondo? Quase isso, gente. Pano de vidro é uma sequência maior, é uma fachada toda de vidro, toda inteira. Digamos que ainda é um pouco mais do que isso. Uma grande sequência de painéis de vidros enfileirados. Não é comum hoje, atualmente, ter uma fachada gigante de pano de vidro, e isso não lembra tanta residência. Mas vocês concordam que se uma grande área revestida de tijolinho aparente lembra a residência? Então eu não preciso mudar a forma para a pessoa voltar a pensar numa casa. Eu posso mexer em outros atributos e resgatar a ideia de que ela lembra uma casa e manter minha forma. Agora, se você tiver um cliente radical, torrão, né, generalzão, não tem jeito, você se ferrou. Vai ter que fazer a casa do jeito que ele quer e vai ficar igual o arquiteto do filme da hora que vem. Tá? Mas lá a gente vê de novo. Então, o que eu estou querendo lembrar para vocês? Que geometrização de casa é um atributo que a gente pode mexer no peso e que costuma estimular mais as pessoas pelo quesito da originalidade que ela pode proporcionar, tá? Apesar de haverem exceções. Outra coisa também, a geometrização ela te dá a liberdade de causar sensações causadas pela forma, diferente do tradicional que é só lembrar da casa. Você pode intuir a pessoa a ter simbolizações de diversas outras coisas que não é somente uma casa. E isso volta a incomodar o raciocínio tradicional, que é o sentido simbólico latente de casa. Latente, gente, é tudo aquilo que está explícito naquilo que você quer apresentar, essa linguagem de arquiteto, tá? Ser latente ou ser oculto. O sentido oculto é aquilo que você, apesar de comunicar, não está berrante na sua linguagem, tá? E todo mundo que, quer dizer, muitas das pessoas que contratam para fazer uma casa, quer que a casa tenha um sentido simbólico latente de casa e não de indústria. A maioria das pessoas diz assim, está parecendo um comércio, eu não quero isso para minha casa. Isso é comum. Tenha cuidado com isso. Deu, né, gente? Peso. Vingou. Proporção. Tenho certeza que vocês estudaram isso aqui, proporção áurea que Andréia, não estudaram? Desde a pré-história, gente. Que homem! Que homem! Obrigado, viu, Elton? Por antecipar o meu assunto aí. Porque vocês têm que ter visto já alguns prédios para entender que lá no passado, desde civilizações mais remotas, o homem queria descobrir qual era o formato, qual era o tamanho, qual era a condição visual que fazia com que, ao observar qualquer coisa que ele criasse, fosse mais bonito do que numa outra qualquer proporção. E o que é que ele fez? Começou a observar os elementos da natureza. Ele começou olhando para ele mesmo, mediu o formato do rosto.
Depois ele pegou a coisa que ele achava muito bonita, um corpo, e mediu o formato de um tronco de uma pessoa. E aí ele foi começando a ver várias outras coisas, caracóis, começou a ver muitos elementos da natureza, proporções de corpo de animais, e foi sobrepondo essas proporções. Encontrou algumas diferentes, encontrou a maioria que a natureza colocava em coisas bonitas. O que ele descobriu? Que essa proporção se assemelhava muito a um quadrado, que quando você colocava... Peraí que eu vou lembrar, que agora me deu um branco, sim. Que quando você pegava a ponta seca do compasso na extremidade do quadrado, puxava na diagonal e estendia para uma linha concordante, você descobria, a partir deste quadrado, um retângulo. E esse formato aqui era super recorrente nas coisas que acontecem na natureza e que o homem passa a achar bonito a maioria das coisas, mais nesse formato do que se colocado em outros. O que eu estou querendo dizer para vocês é que os estudiosos dizem que se a coisa for um retângulo próximo da proporção que a gente estudou como áurea, a maioria das pessoas vai achar mais bonito do que em outras proporções. E nós, profissionais de área visual, podemos nos valer desse tipo de conceito para aplicar em formas de fachada, na escolha de formato de objetos que não seja propriamente uma fachada, objetos de nosso uso. E não é só nós que utilizamos disso, não. Gente, isso aí é super recorrente em tudo. Formato da tela do notebook é assim. Formato das telas das obras de arte é proporção áurea. Formato de muitas fachadas. O tamanho do papel que vocês trabalham é uma proporção áurea. Vai ter assim N exemplos de coisas que foram feitas em proporção áurea para que seja mais agradável a nossa percepção. Só que o conceito de proporção áurea só começa na proporção áurea. Além disso, existem outros estudos relacionados com a proporção áurea que dividem a proporção áurea, gente, em 3 quadrantes, na horizontal e na vertical. E, a partir desses 3 quadrantes, nós descobrimos, além da proporção áurea, os pontos áureos. O que são os pontos áureos? São as localizações em qualquer composição que o ser humano, quando olha para essa localidade na composição, ele chama mais a atenção dele se o objeto estiver lá do que se estiver em outro lugar. Nós, seres humanos, não temos preferência estética pelo meio da composição. A gente acha mais bonito quando uma coisa está ou no quadrante da direita ou da esquerda, ou mais acima ou mais abaixo, localizado num desses encontros que são os chamados pontos áureos. E essa mesma pesquisa que levanta esses questionamentos diz que o ponto áureo inferior esquerdo é o principal da nossa preferência visual. Isso quer dizer, gente, se você está chamando a atenção para uma coisa que é mais importante, você quer estimular melhor as pessoas, você quer que ela entenda que é principal, quer que ela entenda também que é mais bonito, simplesmente localize ela na posição inferior esquerda da composição e vai agradar mais. Esteticamente falando, eu estou dizendo que prefira numa fachada, por exemplo, a porta principal, que é a coisa que a gente quer que fique destacada, um ponto principal. Escolha um desses pontos que ela provavelmente vai ser entendida como mais bonito. Se puder, eu não acho que tem que ser uma perseguição neurótica. Se puder ser no lado esquerdo inferior, melhor ainda, segundo esta técnica, essa teoria. Nunca esqueça, gente. Proporção não é a única técnica. A gente parte do equilíbrio para outra. A gente vai aprender mais umas 18 ainda. Então, se não tiver a chance de trabalhar essa, a gente não fica neurótico. Vai trabalhar com outros quesitos de composição, tá? Sim, só para alertar vocês, gente, que a gente nós não somos a única profissão que se usa desses valores. Vocês vão reparar, os fotógrafos, eles sabem disso. Quando ele tira a foto de você e não bota você exatamente no meio da foto, é porque ele sabe que a melhor posição para um rosto ficar é na posição inferior esquerda. Ok? Todo fotógrafo sabe disso. Aliás, todo bom fotógrafo, ele sabe de tudo isso que a gente está estudando hoje. Porque
Fotografia também é arte, fotografia também é visual. A fotografia precisa saber princípios de composição visual para compor ela. Luz, predominantemente luz, que a luz chama, destaca isso. Os fotógrafos sabem essas coisas todinha que a gente está fazendo aqui, né? Também, o bom fotógrafo, né? O bom. Que a gente pode considerar também que, se arquiteto, vocês vão saber, os maus arquitetos não sabem de 10% do que a gente está estudando aqui, tá? E se sabem, se deram o favor de esquecer pra gente, né? Graças a Deus. Ah, mas aí a gente vai entrar numa outra questão que é mais fácil de fazer nas composições contemporâneas, porque essa história da proporção áurea, ela foi muito recorrente na composição clássica. E talvez não haja tanto espaço para as composições contemporâneas, porque as formas contemporâneas, elas são consequência de normas, leis, diretrizes de ocupação do solo e tal, que não é a mesma nessa época, que talvez não dê para reproduzir tanto. Apesar de que eu sei que dá, tá? Mas não é tão fácil usar a proporção áurea quanto é utilizar, por exemplo, a recombinação de sensação de proporção a partir de divisões de linhas horizontais e verticais. Se a gente tem tendência natural, gente, a achar melhor uma composição áurea, quando a gente pega uma composição que é muito grande, ela vai ser desagradável. Ou quando ela é muito achatada, ela também vai ser percebida como mais desagradável. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma cliente que eu dava para jantar da casa dela, ela me chamou para fazer uma reforma, e uma das principais preocupações dela era: Raul, eu tenho um corredor gigante para acessar meus quartos. O último quarto é o meu, e os meus filhos vêm passando, estou lá no finalzinho. Para eu passar por esse túnel do tempo, que era exatamente o que ela tinha uma situação que do lado esquerdo não podia botar a janela, porque estava colado num muro, não lembro, acho que era da área de lazer dela, não tinha como, ou era da vizinha, não lembro, mas era grudado, então isso não podia resolver, porque a janela dos quartos era para o outro lado, só tinha esse corredor. O máximo que eu podia fazer era no fim do corredor botar uma janela para ele não ficar escuro. Porque a minha primeira atitude nesse grande vão seria abrir e trazer o verde para dentro, para dar uma humanizada, tirar aquilo, acabar com o túnel do tempo. Porque se for um túnel do tempo, que seja um túnel do tempo natural, com verde, com vegetação, com humanização, né? Mas ela sofria. Deixa eu ver se eu desenho aqui, para ficar melhor para vocês entenderem. Deixa eu botar essa imagem aqui, mais à parte. Aqui. Bom. E aí a casa dela era assim, ó. Corredorzão, fazer assim que fica melhor. Do lado de cá, sequência a zona de quarto. Opa, péssimo. Acho que eu tenho que reduzir esse desenho. Cabe aqui não. Agora cabe. Aí o que ela dizia? Então, ó, aqui, ó, meu quarto é lá no fim do corredor, lá no finzão. Tá? E aí, nesse túnel do tempo, eu passo pelo quarto dos filhos e chego no meio. Do lado de cá, eu tenho um paredão gigante que eu acho horroroso, que eu fico fazendo esse passeio pelo túnel do tempo desagradável. Na hora que ela falou em desagradável, caiu a ficha para mim. Isso aí eu resolvo, usando a combinação de duas técnicas. Redistribuição de sensação de proporção a partir de linhas e proporção áurea. Sabe o que eu fiz? Nesse corredorzão grandão que eu tinha aqui, eu quebrei ele em proporções. Cheguei aqui, ó, botei um painel de madeira, fechei. Outro painel de madeira, fechei. Outro painel de madeira, fechei. Sabe qual era o meu objetivo aqui? Em vez de uma proporção desagradável, eu criei 3 proporções áureas. Mas, interessante, né? Mas eu fiquei empolgado com esse negócio. Eu gostei tanto de ter sentido que o negócio virou proporção áurea, que eu peguei os painéis de madeira e aí, ó, dividi de novo. Por que, gente? Que eu dividi? Porque eu queria novas proporções áureas dentro da proporção do painel de madeira. E aí eu fui empolgando, eu fui viajando, eu já estava na escala da neurose, né? Fui gostando demais. Peguei aqui, ó, joguei uma luz, iluminei a madeira para poder realçar os frisos, e aí todo mundo vê minhas proporções, que no dia eu estava achando maravilhoso, que no dia eu acho isso feio, não gosto mais. Mas na época eu gostei. E cheguei aqui, ó,
Botei quadros. Sabe por que eu botei quadro aqui? Porque os quadros eram novas proporções áureas. Eu acho que, apesar de hoje em dia não gostar muito, é mais agradável ver uma proporção gigante dessa, redistribuída, com elementos interessantes para se observar, e sem aquela sensação tão alongada do que estava antes, né? É uma técnica. E eu fiz isso porque eu quebrei com linhas horizontais e verticais e apliquei proporção áurea, que é o que vai acontecer aqui, ó, nessas situações práticas que a gente está vendo aqui no exemplo. Olha só. A gente não só redistribui os espaços e torna agradável, a gente muda a maneira como a pessoa compreende o espaço também do ponto de vista da proporção. Esse ambiente aqui era super apertadinho, né? E baixo. O que foi trabalhado nesse espaço? Linhas horizontais para enlarguecer o tamanho do ambiente, no chão, e na parede, ó, linhas verticais, está só na texturinha, acho que dá para ver aí, né? Tem uma texturinha. Para aumentar a sensação de altura, além, ó, de elementos verticalizados para poder fazer essa sensação. Já aqui era o contrário, ó, pé direito duplo, altão, e uma sensação de muita amplitude na vertical. Para quebrar essa sensação tão pesada de altura, linhas horizontais ao longo da composição visual do espaço interno, para poder se transpor essa sensação. Aqui já são dois exemplos de obras de arte, onde a composição era muito comprida. A intenção era quebrar a percepção deles. Quer dizer, eu não sei qual era a intenção dos irmãos irmãos Wright, lá em Ohio. Mas eu estou deduzindo que, pelo menos, a sensação foi quebrada aqui no comprimento, que poderia vir a ser menos agradável do que se eles quebrassem essa percepção. A mesma coisa acontece aqui nessa tela. Compridona, ele quebrou. Eu só não sei se ele quebrou de maneira tão interessante, porque ele era compridona na horizontal, ele quebrou e tornou compridona na vertical. Será que não precisava de um remanejo diferente? Né? Além de não saber também se está interessante o quesito de proximidade entre esses elementos, que é um outro quesito que é investigado daqui a pouco, né? Que influencia na composição. Mas a intenção foi essa, quebrar proporções para atingir resultados visuais diferentes. E olha como isso é bacana demais na arquitetura. Na arquitetura fica massa. Prédio super alto aí, projetado pelo Norman Foster, uma composição de prédio. A composição exageradamente vertical pode ser entendida como desagradável. E ele usou linhas horizontais para quebrar essa percepção de prédios tão altos. Obviamente que a intenção dele não foi produzir proporção áurea. A intenção dele é tão vertical que é quase impossível aniquilar essa sensação. Então vamos botar bastante horizontal as proporções para que eu tente contrapor essa sensação inicial. Certinho? Existe um recurso de proporção, gente, que é pouco comum entre os arquitetos, mas é muito comum entre os artistas. E aí, nesse quesito, eu vou falar do Niemeyer, que para mim é o maior artista plástico do mundo, apesar de ser um dos piores arquitetos. Ele faz isso como ninguém faz. Se eu estava nas aulas de conforto, falando mal dele, gente, mas ele vai falar de plástica, a gente tem que baixar a cabeça para o Niemeyer, porque ele faz, ele sabe o que ele está fazendo. E ele faz quase tudo que eu ensino aqui na minha aula, Niemeyer faz bem feito. Em vários dos edifícios dele, de diversas maneiras, explorando diversos recursos, usa muito, demais. O quesito de proporção que ele está estudando agora é um de exagero na proporção. Que sentido tem esse exagero, gente? Todo artista que ele quer fazer com que uma escultura compareça como importante e imponente, ele não pode colocar nenhum elemento que tenha proporções semelhantes a ele para não quebrar a sua sensação de monumentalidade. O que é um monumento? É uma coisa que nada se compara a ele. Se vocês observarem exposições de arte, obras de arte, exposições, nunca você vai ver uma escultura e um monte de objeto rodeando essa escultura, de jeito nenhum. O lugar onde tem a escultura, o chão é limpo,
a base é preta, a base é, para além de dar leveza e flutuar, isolar e colocar ela mais alta ainda do que todo mundo na base. Niemeyer, ele quer isso, ele quer que a obra de arquitetura dele vire uma escultura e tenha monumentalidade. O recurso de proporção que faz com que, olha, se isso virar quesito de prova, eu vou botar uma nota bem alta para isso aqui, ver se vocês não esquecem. Sei não, se eu botar. Estou só ameaçando para vocês não esquecerem. O recurso de proporção que dá monumentalidade às edificações do ponto de vista visual é o recurso de dominância. Tá? Dominância é palavra técnica de arquiteto. Você vai apresentar o seu projeto para mim e falar que botou o prédio grande, que você estava afim, que achou bonito, eu vou torcer a cara para vocês, tá? Eu prefiro que você fale que usou um recurso visual de proporção do tipo dominância. Né? Arquiteto com linguagem técnica correta. Isso que eu quero de vocês. Entendido aí as possibilidades de trabalho com proporção? Uma dúvida sobre aí? Vou adiante, viu? Então bora para o próximo. Deixa eu ver aqui na roleta russa quem vem. Vou botar ele para aí. Continuidade. Beleza. Gente, uma das maneiras de estimular positivamente a percepção visual das pessoas é fazer com que o olhar dela concorra em movimento, entre em movimento. As pessoas gostam de olhar para a composição e não foi só aquela coisa óbvia que ela percebeu e acabou. Ela gosta de entender como está se dando essa formação e olhar para a cena e fazer movimento e compreender. Até cachorro gosta disso, né? Cachorro, se for comida, você bota lá. Você já viu TV de cachorro que fica assim? Gato também faz isso, né? Ser humano de vez em quando vira um pouco cachorro, um pouco gato também, mas não pelos mesmos motivos. A gente aprecia as composições e observa movimentos na composição. A continuidade, gente, é a percepção de um movimento através da... O próprio nome fala, né? Através da sequência de formas ou a sequência da elaboração de uma forma. Vamos entender. Existem continuidades que são óbvias, existem continuidades que elas são mais elaboradas. As composições de continuidade mais óbvia, elas são lineares e bidimensionais. As continuidades mais ricas, elas costumam ser tridimensionais e não necessariamente elas estão contidas num objeto. Elas podem começar num objeto e terminar em outro objeto. Mais rico. Te dá maior margem de interpretação visual. Essa aqui, bom, aqui não tem na foto, eu vou dar um exemplo de composição óbvia. Rodapé. Rodapé é super óbvio. Contorna a parede, bota de um lado e sai do outro. Sabe uma coisa que eu faço justamente por conta dessa necessidade de estimular mais? Eu normalmente faço rodapé, depois eu mando ele subir na parede, passo pelo teto e sai do outro lado. Faço isso demais. Vocês duvidam? Vou mostrar aqui o meu projeto. Só que talvez não do jeito que a maioria das pessoas espera. Nossa, tomara que esteja aqui, para não passar vergonha. Eita, não estou achando. Tá aqui, no banheiro do Gustavo. Olha lá. Eu não sei se deu. Olha lá. O rodapé que estava lá embaixo de madeira, porque como esse é um lavabo apertado, eu não estava com câmera profissional, eu não consegui tirar em cima e ainda embaixo. Tem um rodapé de madeira que ele corre no banheiro, aí ele sobe na parede, corre pelo meio, passa por debaixo do espelho, contorna, depois sobe, vai pro teto e corre. Tá vendo aqui no tá de croque? Esse já é o teto. E aí ó, foi lá para cima. É um recurso de continuidade um pouquinho mais rico do que o tradicional. E ele é tridimensional. Ele não anda só em XY, ele vai para o Z. Isso que faz com que ele se torne mais rico, porque ele estimula a percepção em outros ângulos além do tradicional. Aqui, gente, a gente tem uma composição que não é tão óbvia, porque não é tão comum pegar uma composição de teto que vira elemento de parede e depois vira
uma bancada e depois vira uma prateleira dupla passando por debaixo, ok? Já tem um quesito de percepção melhor do que o tradicional. Esse daqui está muito doido, né? Eles são prateleiras em continuidade e depois ele vira uma bancada inferior, depois ele vira a cuba da pia. Eu achei bem interessante isso daqui. Nossa, isso é uma cuba. É uma cuba. Eu tava achando que ia tocar alguma declaração de um quadro, sei lá. É de ligar? Aqui já tem um recurso. Eu gosto muito de fazer isso, interessante, simples, mas legal. A continuidade começa no piso, passa pela parede. O que eu achei um barato dessa continuidade aqui é que continua no teto, mas não é com o mesmo revestimento que está lá no teto. Mas quem está lá dentro vai pensar que é, porque é um espelho que está aqui no teto. Massa, né? Quando a gente descobre essas coisas que os outros fazem, a gente não esperava. Gente, tudo isso, dentre outras coisas que eu estou fazendo, é estimulando o repertório de vocês. A gente nasce no mundo quadradinho quando a gente estuda arquitetura e a gente só pensa naqueles quadradinhos. Depois que a gente vai experimentando visualmente o mundo, a gente vai vendo que tem 1000 possibilidades. Isso aqui é só o início da nossa conversa. Por isso que eu digo, faça uma pesquisa de agora. Quem deixar para fazer a pesquisa de uma hora, primeiro, não vai dar, vai tirar nota baixa, não vai fazer ele completo, porque é demorado pra caramba para finalizar. Não é difícil, é só demorado, por isso que eles tornam mais difícil, que demora. E vai aprender pouco, então já inicie suas pesquisas. Só que, gente, tem percepção que acontece de continuidade que não é essa tradicional aí. Existem continuidades que fazem parte de um objeto e às vezes são finalizadas por outro. Essas também não são muito óbvias e muito tradicionais. Mas o nosso cérebro, ele lê uma continuidade. Vocês lembram lá nos primeiros vídeos que eu comecei a passar de Gestalt? Eu acho que tinha alguns exemplos, que a gente intercala as coisas e vê uma coisa só. Olha, quando a gente vê uma sequência de objetos, um do lado do outro, e eles chegam próximo um do outro e tendem a se completar, nosso cérebro jamais faz a leitura deles isoladamente. Por exemplo, vou perguntar agora para vocês. Somente com uma palavra, o que vocês estão vendo? Um S. Não tem um S aqui desenhado, tá? Porque um S é isso. Mas o nosso cérebro não registra as bolinhas. Nosso cérebro só fixa isto, tá? Então, quando existe uma cadeia de pontos que interligam uma lógica, o nosso cérebro grava como uma sequência, tá? Isso são os estudiosos da psicologia que dizem isso, não sei não. Foram os psicólogos lá que descobriram. Eu estou só repetindo o raciocínio deles. Aqui nas imagens tem uma sequência de continuidade formada por mais de um objeto, super óbvia, e tem uma outra não tão óbvia. Vocês estão conseguindo enxergar nas imagens? Está em mais de um objeto, não é uma quantidade de um único objeto que nem aqui não. Vocês estão conseguindo ver? Oi? Os quadradinhos. É que eu estava falando que existe uma continuidade deste tipo aqui nas fotos, que é formada por mais de um objeto. Aqui, ó, ela identificou. Tem uma sinuosidade acontecendo na parede, ó, que é por conta de quadradinhos soltos. É uma possibilidade muito rica de você fazer uma continuidade também. Eu não sei se eu tenho aqui. Eu hoje separei alguns projetos aqui para mostrar. Késia, Hop, Sofia, Dona Ângela. Eu fiz uma que eu acho bacaninha aqui no paisagismo dela. Talvez não seja um exemplo clássico de continuidade, até eu nem lembro direito como é que é o desenho, mas eu acho que ele casa bem com isso que a gente está estudando agora. Tá barulhento mesmo.
Fecha aí. Olha lá que doido. Isso é uma paginação de piso de pedra portuguesa. Essas coisinhas amarelas são os pontos de iluminação do paisagismo, né, no projeto. E o piso marrom com bege, bora danado, o negócio não quer carregar não. Deixa ele resolver, que ele empacou. Pronto, deu. Então, ó, tá vendo? Aqui são os pontos de... Tá vendo? Tem até umas coisas incomuns. Eu fiz um piso de pedra, joguei umas pedras em cima da paginação e jogando bromélias por cima do caminho do passeio. Mas eles têm uma lógica de continuidade que nem precisava que eu fizesse esse contorno de curva aqui por cima, vocês estão vendo? Só a sobreposição das figuras, eles já davam essa sequência e eles interagem entre si a partir de figuras combinadas de uma maneira não muito tradicional, né? Mas elas estão dando a sensação de continuidade, se precisaram tocar um objeto no outro. Isso aqui não ficou de jeito nenhum desse jeito que está aqui. Eu não fui no dia da execução, aí o pedreiro estava com preguiça, porque ele queria ir embora logo. Enquanto eu estava lá, eu estava aqui do lado acompanhando, aí eu desenhei no piso, fiz toda a marcação, tá direitinho. Aí eu saí de lá, isso aqui ficou perfeito, ficou lindo. Quando eu saí de lá da frente, o pedreiro fez de conta que errou, fez um monte de quadrado, assim, um do lado do outro, e fez até chegar no fim. Quando eu cheguei no outro dia, ele falou, aí ele pegou, rasgou o papel, aí me mostrou assim, olha, estava rasgado, aí eu vi esse pedaço que tinha os quadrados, achei que aqui já era o fim do muro. Aí quando cheguei lá só tinha isso, mas não ficou feio também não, porque pelo menos ele manteve esses detalhes aqui. Isso é comum, tá, gente? Vocês se acostumem. Fico contando essas coisas para vocês, é porque para vocês já irem encarando a realidade. Ela rola assim mesmo. Bom, mas o nosso papo aqui era continuidade, não era paisagismo. Gente, tem outras continuidades que são óbvias, que as pessoas também admiram e que vão complementar como técnica visual, mas que eu particularmente não sou muito fã. Emolduramento é uma técnica de continuidade. Eu estou falando de plástica, porque emolduramento em percepção visual é outra coisa. Eu estou dando em paisagismo e emolduramento para os meninos lá de paisagismo. Quem quiser entender emolduramento em uma outra categoria de análise, assiste lá os vídeos de paisagismo. Que eu estou falando de emolduramento quando eu estou dando aula de China, e na China eles usam esse princípio. Mas aqui para composição plástica, o emolduramento é simplesmente uma continuidade óbvia. Uma volta ao redor de um retângulo, de um quadrado, bota a moldura, fechou. Hoje em dia, não se explora tanto moldura em quadro. Por quê? Porque se tornou tão óbvio, tão repetido, tão recorrente, que se tornou vulgar fazer moldura. Então as molduras estão cada vez menos comuns. Mas tem outros conceitos diferentes que resgatam a moldura sem ser essa moldura clássica, que é um quadradinho cheio de rococó ao redor e ir emoldurando um quadro. Por exemplo, você pode ter uma moldura geral, botar um quadro de vidro e colocar as imagens atrás, de uma moldura única para várias composições. Ou fazer só um vidro na frente de uma imagem. É um tipo de moldura não tradicional. Eu não faço esse tipo de coisa muito, não é comum. Mas eu gosto das molduras tridimensionais. Eu acho bacana. E executo isso nos meus projetos. Isso aqui é projeto meu, ó. A casa ai caramba, é Germana. É minha cliente. Observe que tem molduras nas janelas, não tem? Mas olha, eu sempre tentei não fazer tradicional. Olha o que acontece nessa fachada aqui, ó. Eu projetei duas janelas embaixo e cima exatamente idênticas. O que aconteceu? Lá na obra o cara errou a locação, não tinha mais jeito de corrigir, porque aonde estava essa janela? Lá em cima, se eu não me engano, eu estou chutando que eu não lembro mais o que foi, se eu não me engano, o vaso deu aqui e botou a válvula hidráulica onde era a janela. No projeto a gente tinha medidinha de cada peça, a altura da válvula, a altura do vaso, locado, tinha ela em planta, em vista, tinha tanto detalhe do banheiro. Só o banheiro dela devia ter umas 4 pranchas de projeto só para executar o banheiro dela. E o cara conseguiu fazer diferente do que o projeto. Assim, tinha várias pranchas falando a mesma coisa. Bom, ele fez, errou. E o que aconteceu? Quando o cliente olhou para a fachada, achou horroroso.
Isso aqui completamente diferente e ainda desalinhado. O que foi que eu fiz? Criei uma moldura que unificou e parece que ao invés de ser 3 elementos alinhados, é uma única composição que engloba 3 elementos que não estão necessariamente naquele equilíbrio tradicional. Há um equilíbrio aqui causado pela composição do todo, porque eu resgatei 2 elementos e fiz uma simetria agrupando todos. Sacaram aí a ideia? Gente, o grande arquiteto, ele não se faz, não é na criação absoluta, é na criação relativa. Quando uma obra inicia e começa a dar merda e você ainda dá solução, isso te diferencia de outros profissionais. E a grande maioria dos arquitetos tem preguiça. Quando ele vê que deu errado, ele abandona a obra, porque ele já faz que nem eu, bota no contrato que ele abandona se o cliente encher o saco. Eu não tenho muita coragem para obedecer o contrato, mas eu escrevo. Porque tem cliente que faz merda mesmo. Às vezes tem gente que faz isso aqui, não é o peão que errou, não. O cliente que teimou, vamos fazer diferente, ver se fica bom? Aí eu vejo gente em acordo lá na obra, bora! Aí chega lá, faz a merda, aí liga, meu Deus do céu, tá tudo errado aqui, vem resolver. Aí é bom estar lá no contrato, né? Eu falei, cara, vou trabalhar mais 10 horas seguidas para fazer outro banheiro, ou nada. Ou você paga, ou eu não faço, não volto. É uma maneira de precaver o contrato. Bom, eu não consigo muito obedecer meu contrato, não. Eu sempre vou lá e dou um jeito. Até porque eu acredito mesmo que não existe criação absoluta que possa ser imutável. Se aparecer um problema e não tiver jeito daquele, eu componho assim. Se aparecer outro problema, eu uso outra técnica de todas essas que vocês estão estudando e chego no resultado de novo. Para mim é bom porque tem até mais elaboração, eu vou poder fazer um trabalho com mais informação. Outra moldura que é em comum, ó, começa na fachada frontal, dá a volta, vem pela horizontal, passa para a lateral e desce de novo. Essa é uma moldura mais rica porque ela é não tradicional. Bom, eu não sei se dá a chamar isso aqui de moldura tradicional ou não, mas eu também gosto desses detalhes de moldura. A moldura deveria contornar a janela. O que eu faço? Já que ela está aqui e eu gostaria de dar uma sensação de continuidade na leveza dos objetos, eu pego esse pedacinho branco que estava aqui e colo de cima. Qual é a percepção da pessoa? Continuidade. É uma continuidade muito mais rica do que só passar a moldurinha ao redor, que qualquer dona de casa sabe fazer, né? Todo mundo sabe pegar aquela janelinha, botar uma moldurinha e dizer que ficou bonito. Realmente é mais elaborado do que só deixar o buraco aberto. E branco, então, Nossa Senhora, é a moldura que todo mundo quer botar. Opa, não é isso ainda. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. Compreendido, gente? Alguma dúvida aí? Eu posso falar só mais um quesito, que eu já sei que vocês já estão aí pegando fogo de vontade. Gente, mas ainda é mais cedo. Então tá bom, vamos dar uma paradinha aqui hoje. E deixa eu fazer a chamada antes, tá? E a gente encerra o assento aqui hoje.